Há momentos em que a vida parece se alinhar de maneira misteriosa. Pessoas surgem, portas se abrem e situações inusitadas parecem nos empurrar em direção a alguém específico, como se o universo, silenciosamente, estivesse arquitetando um reencontro essencial. Esses sinais não são aleatórios, eles carregam um propósito oculto, revelando uma conexão profunda que transcende o tempo e a razão. Quando o universo deseja unir dois destinos, ele se comunica por meio de símbolos, sincronicidades e sensações internas que desafiam a lógica, mas tocam a alma. Neste vídeo, você vai compreender como identificar esses sinais e por que eles surgem, à luz da psicologia analítica de Carl Jung. Prepare-se para enxergar além das aparências e mergulhar em um campo invisível, onde o inconsciente coletivo e o destino se entrelaçam. Se você acredita que nada é por acaso, escreva nos comentários: eu reconheço os sinais do universo. Na psicologia analítica, Carl Jung nos mostra que o universo se comunica com o indivíduo por meio de símbolos, arquétipos e sincronicidades. Quando sentimos que a vida nos conduz a uma pessoa específica, o que está em jogo não é apenas uma casualidade romântica, mas uma convocação do inconsciente coletivo que busca manifestar aspectos ocultos da psique. A experiência de encontrar sinais que parecem apontar para uma conexão especial pode ser compreendida como uma projeção. Aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos é visto e vivido através do outro. Ao mesmo tempo, esse encontro pode revelar nossa sombra, que é composta por partes reprimidas e não aceitas da personalidade. Quando o universo insiste em nos mostrar alguém, talvez esteja nos oferecendo a oportunidade de integrar essas partes esquecidas, trazendo crescimento e equilíbrio. Outro princípio essencial é a individuação, o processo de tornar-se inteiro. Encontros significativos são muitas vezes chamados da alma para que possamos integrar polaridades internas, o feminino e o masculino, o racional e o intuitivo, o consciente e o inconsciente. Quando uma pessoa surge carregando esses elementos que ressoam conosco, não se trata apenas de uma relação externa, mas de um reflexo interno que pede reconhecimento. As sincronicidades, conceito central em Jung, são justamente essas coincidências significativas que ultrapassam a lógica causal. Elas são o fio invisível que liga dois mundos, o interno e o externo. Portanto, quando você percebe que sinais se repetem e parecem conduzi-lo até alguém, não é apenas a realidade externa agindo, mas um diálogo profundo entre o seu inconsciente e a totalidade do cosmos. Reconhecer esses sinais é abrir espaço para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Quando nos deparamos com sinais que parecem indicar uma conexão inevitável com alguém, é importante compreender que, para Jung, essas ocorrências não são meras coincidências. Ele cunhou o termo sincronicidade para descrever o fenômeno em que dois ou mais acontecimentos se conectam de forma significativa, sem que haja uma relação de causa e efeito entre eles. O ponto central não está na explicação lógica, mas no impacto simbólico e psicológico que esses eventos exercem sobre a consciência do indivíduo. Imagine estar pensando intensamente em uma pessoa e, instantes depois, receber uma mensagem inesperada dela ou cruzar seu caminho de modo improvável em diferentes contextos. Para uma visão mecanicista, tudo isso poderia ser reduzido ao acaso. No entanto, sob a ótica junguiana, há ali um campo invisível que se manifesta, o diálogo entre a psique individual e o inconsciente coletivo. Esse campo traz à tona mensagens que não podem ser ignoradas, pois revelam conteúdos profundos que buscam integração. Os sinais, portanto, não são apenas externos, mas também internos. Uma sensação súbita, um sonho recorrente, uma intuição insistente são formas pelas quais o universo, ou melhor, o inconsciente, sinaliza que algo está em movimento. Essas manifestações carregam um sentido simbólico que precisa ser decifrado. Quando o indivíduo está aberto para perceber, a vida se torna permeada de significados e aquilo que parecia apenas fortuito se transforma em mensagem orientadora. É fundamental compreender que a sincronicidade não age como uma prova definitiva de destino, mas como um convite à reflexão.
O universo, ou a totalidade da psique, não entrega respostas prontas, mas provoca perguntas. Quando sinais aparecem relacionados a uma pessoa específica, o que se pede não é a entrega cega a essa relação, mas uma investigação. O que essa figura desperta em mim? O que ela simboliza na minha jornada? Por que a vida insiste em apontar nessa direção? Jung descreve o ser humano como um ser dividido entre consciência e inconsciente, razão e mistério. Os sinais sincrônicos são pontes que ligam esses dois mundos, revelando que a vida não é apenas uma sequência de fatos racionais, mas um tecido vivo que responde à profundidade da alma. Quando um encontro é marcado por repetidas coincidências significativas, é possível perceber que algo maior deseja se manifestar e que esse vínculo pode conter chaves para a evolução interior. Outro ponto importante é que a percepção dos sinais exige sensibilidade e silêncio interior. Se estivermos presos ao ruído externo ou à pressa cotidiana, dificilmente conseguiremos notar os detalhes sutis que revelam o diálogo com o invisível. O universo fala através de símbolos, não de fórmulas matemáticas. Sonhos, músicas que surgem inesperadamente, palavras repetidas por diferentes pessoas, encontros inusitados em lugares improváveis. Todos esses são exemplos de como o simbólico se expressa no concreto. A sincronicidade também desafia a lógica do controle. Ela mostra que não somos senhores absolutos do nosso caminho e que há forças misteriosas que atravessam a existência. Reconhecer isso não significa abdicar da responsabilidade sobre as próprias escolhas, mas sim perceber que a vida é mais ampla que a vontade individual. Quando os sinais surgem, cabe ao indivíduo discernir seu sentido, aprender com eles e então decidir conscientemente como seguir. Por fim, os sinais vistos como expressão da sincronicidade abrem a possibilidade de compreender a vida como um diálogo constante entre o eu e o todo. Eles revelam que existe um fio invisível unindo circunstâncias, pessoas e acontecimentos, conduzindo-nos a experiências necessárias para nossa evolução. Quando esses sinais apontam para alguém específico, talvez não seja apenas sobre o outro, mas sobre o caminho interior que precisamos percorrer através desse encontro. Um dos conceitos mais poderosos de Jung para compreender os sinais que nos conduzem a uma pessoa é a projeção. Ele descreveu a projeção como o mecanismo pelo qual depositamos em outra pessoa conteúdos que não reconhecemos em nós mesmos. Assim, quando sentimos uma atração irresistível ou percebemos o universo insistindo em nos aproximar de alguém, é possível que este encontro esteja nos espelhando partes ocultas de nossa psique. O fascínio, a idealização ou até a aversão intensa que sentimos por alguém quase nunca dizem respeito apenas àquela pessoa em si, mas àquilo que ela desperta em nós. Ao projetar, transformamos o outro em uma tela, onde são exibidos desejos, medos e potências que permanecem inconscientes. Muitas vezes, a intensidade desse processo nos faz acreditar que finalmente encontramos a pessoa certa, quando na verdade encontramos o reflexo vivo de aspectos internos que precisam ser reconhecidos. Essa experiência é profundamente transformadora porque nos obriga a encarar verdades que estavam adormecidas. Uma pessoa pode aparecer carregada de qualidades que admiramos e que julgamos inexistentes em nós, quando, na verdade, estão apenas soterradas sob camadas de insegurança ou esquecimento. Ao nos apaixonarmos por essas qualidades no outro, recebemos o convite de integrá-las em nosso próprio ser. Da mesma forma, a projeção pode se manifestar através da irritação ou do conflito. Se algo em alguém nos incomoda de forma desproporcional, é provável que essa característica represente uma parte nossa reprimida ou não aceita. Nesse sentido, os sinais do universo que nos aproximam de determinadas pessoas não são simples indicações de romance ou amizade, mas revelações profundas de quem somos. O outro se torna um espelho vivo de nossas sombras e luzes. É por isso que Jung considerava as relações humanas como um dos terrenos mais férteis para o autoconhecimento. Ao nos relacionarmos, nos vemos refletidos em dimensões que sozinhos não poderíamos acessar. O universo
Ao insistir em colocar alguém em nosso caminho, pode estar nos oferecendo a oportunidade de enxergar esses reflexos com mais clareza. Trata-se de um chamado para deixar de projetar inconscientemente e começar a reconhecer conscientemente o que nos pertence. Reconhecer a projeção é um passo fundamental. Enquanto não percebemos esse mecanismo, ficamos presos em ilusões. Acreditamos que a pessoa amada ou admirada é a portadora exclusiva das qualidades que veneramos, ou que a pessoa que rejeitamos é a encarnação do problema que nos aflige. Mas, quando despertamos para a dinâmica da projeção, entendemos que o outro apenas revela o que habita em nós. Essa consciência nos liberta da dependência emocional e da cegueira afetiva, permitindo que vejamos os sinais do universo não como destino imposto, mas como oportunidade de crescimento. Essa compreensão não anula a importância do outro, mas transforma a relação em um caminho de consciência. O fascínio que sentimos ou a insistência dos sinais que nos direcionam ganham um novo sentido. Não se trata apenas de encontrar alguém externo, mas de reencontrar partes de nós mesmos. Nesse processo, a outra pessoa pode ser uma aliada, um mestre, um catalisador, mas jamais substitui o trabalho interno que precisa ser feito. A projeção, quando não reconhecida, pode aprisionar, mas quando é vista e integrada, abre espaço para relações mais verdadeiras e livres. Assim, os sinais que parecem nos empurrar para alguém não são promessas de finais felizes automáticos, e sim convites para enxergar nossa própria interioridade. O universo nos conduz ao encontro não apenas para unir duas pessoas, mas para aproximar cada indivíduo de sua própria essência. Na psicologia analítica, a sombra é um dos conceitos mais profundos e desafiadores. Jung a descreveu como o conjunto de tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não conseguimos aceitar em nós mesmos. A sombra contém tanto aspectos considerados negativos, como raiva, inveja, egoísmo, quanto potenciais positivos que foram abafados, como talentos não desenvolvidos ou forças internas ignoradas. Quando sinais parecem nos empurrar em direção a uma pessoa, muitas vezes esse encontro tem o propósito de trazer a sombra à tona, permitindo que possamos confrontá-la e integrá-la. Encontros significativos frequentemente atuam como espelhos sombrios. A intensidade de sentimentos que surgem, sejam eles de encantamento ou de desconforto, pode indicar que aspectos reprimidos estão sendo ativados. O universo, através das sincronicidades que aproximam duas pessoas, cria o palco para que a psique exponha aquilo que precisa ser visto. Não se trata apenas de afinidade ou destino, mas de uma convocação para olhar para dentro. Muitas vezes, o que mais nos atrai em alguém é justamente o que não reconhecemos em nós. Da mesma forma, aquilo que mais nos irrita ou assusta pode ser a expressão de traços que escondemos em nossa própria sombra. Esse mecanismo é desconfortável, mas também é profundamente revelador. Sem o contato com essas projeções sombrias, continuaríamos vivendo em uma ilusão de completude superficial, sem de fato acessar quem somos em profundidade. O encontro com a sombra, mediado pelo outro, pode provocar crises internas. Relações intensas frequentemente trazem à tona inseguranças, medos de abandono, sentimentos de inadequação ou até explosões de orgulho e controle. Esses momentos, por mais dolorosos que sejam, são convites preciosos para o autoconhecimento. É como se o universo, ao unir duas trajetórias por meio de sinais insistentes, estivesse dizendo: aqui está a oportunidade de se ver por inteiro. No entanto, a sombra não deve ser confundida com algo puramente negativo. Jung afirmava que nela reside também uma grande reserva de vitalidade. Ao integrar aspectos reprimidos, não apenas nos tornamos mais conscientes, mas também liberamos energia criativa e potencialidades antes inacessíveis. O encontro que expõe nossa sombra é, portanto, também um encontro com possibilidades inéditas de expansão. É preciso coragem para aceitar esse processo. Muitas pessoas rejeitam os sinais que a vida oferece porque intuem, ainda que inconscientemente, que o caminho adiante implicará em confrontar dores e limitações. No entanto, fugir desse chamado pode resultar em repetições de padrões, já que o inconsciente
não cessa de buscar expressão. A mesma lição tende a se repetir em diferentes pessoas e circunstâncias, até que finalmente seja reconhecida e integrada. A relação entre dois indivíduos, marcada por sincronicidades e sinais insistentes, pode ser vista como uma espécie de laboratório da alma. É nesse espaço que a sombra emerge com maior intensidade, e é nesse confronto que a individuação começa a ganhar força. Cada conflito, cada emoção exacerbada, cada encantamento ou frustração carrega em si a possibilidade de uma revelação. O outro nos mostra aquilo que não conseguimos enxergar sozinhos. Integrar a sombra não significa eliminá-la, mas reconhecê-la como parte de nossa totalidade. O processo consiste em iluminar o que estava oculto, dando-lhe um lugar consciente em nossa vida. Ao fazermos isso, nos tornamos menos dominados por impulsos inconscientes e mais capazes de viver com autenticidade. As pessoas que surgem em nosso caminho, trazidas pelos sinais do universo, podem ser mensageiras desse processo de integração. Assim, os encontros significativos não devem ser vistos apenas como histórias de destino romântico ou como coincidências agradáveis. Eles são convites para mergulhar em regiões internas desconhecidas, para confrontar a sombra e, finalmente, para crescer em consciência. O universo não se limita a nos unir a alguém. Ele nos chama a nos unir a nós mesmos em maior profundidade. Um dos princípios centrais da psicologia analítica é o processo de individuação. Para Jung, essa jornada consiste em tornar-se aquilo que realmente se é, integrando os diferentes aspectos da psique em uma totalidade mais consciente. Os encontros marcados por sinais e sincronicidades não são apenas oportunidades de relacionamento, mas, sobretudo, ocasiões em que somos chamados a integrar os opostos dentro de nós mesmos. O outro aparece como um catalisador desse processo, refletindo aquilo que ainda não foi unificado em nossa interioridade. Dentro da psique, os opostos se manifestam de diversas formas: razão e emoção, luz e sombra, consciente e inconsciente, masculino e feminino. Jung chamava essa dimensão interna do feminino de ânima, presente no homem, e a dimensão interna do masculino de ânimos, presente na mulher. Quando nos sentimos intensamente atraídos por alguém, muitas vezes é porque essa pessoa encarna qualidades do nosso ânima ou ânimos, despertando em nós a necessidade de integrar essas forças que estavam projetadas no exterior. Esse movimento revela por que tantos encontros parecem carregados de destino. O universo não está apenas nos empurrando para outra pessoa, mas para a parte de nós mesmos que essa pessoa representa. O fascínio e a sensação de completude experimentados nesses momentos são, na realidade, a percepção da nossa própria inteireza latente, refletida no outro. Ao integrar essa energia, deixamos de buscar desesperadamente fora de nós aquilo que, em essência, já existe dentro. O caminho da individuação exige, portanto, reconhecer que as relações são instrumentos de crescimento interior. Quando sinais insistentes aproximam duas pessoas, é porque ali existe um potencial de expansão da consciência. Essa expansão só ocorre quando deixamos de idealizar o outro como portador exclusivo daquilo que nos falta e passamos a enxergar a relação como um espelho que revela nossa própria totalidade. A integração dos opostos também nos confronta com dilemas importantes. Por exemplo, aprender a equilibrar o desejo de fusão com a necessidade de autonomia. A presença do outro nos mostra que somos incompletos e, ao mesmo tempo, nos convida a não perdermos nossa individualidade. O desafio está em viver o vínculo sem abandonar a si mesmo, permitindo que a relação seja um espaço de crescimento mútuo e não de anulação. Ao longo desse processo, percebemos que os sinais não são apenas externos, mas também internos. Sonhos recorrentes, intuições fortes e emoções que surgem diante de determinadas pessoas revelam o movimento da psique em busca de equilíbrio. O universo, por meio desses sinais, nos direciona para os encontros que podem facilitar essa integração. O que parece destino romântico é, em essência, uma jornada espiritual em direção à totalidade. A individuação não é um ponto final, mas um caminho contínuo. Cada encontro significativo,
Cada pessoa que surge carregando os sinais do universo nos oferece uma nova oportunidade de integrar polaridades internas. Quando conseguimos acolher tanto a luz quanto a sombra, tanto o feminino quanto o masculino, tanto o racional quanto o intuitivo, caminhamos em direção a uma vida mais plena e autêntica. Assim, compreender os sinais do universo à luz da psicologia junguiana é perceber que eles não nos falam apenas sobre o outro, mas, sobretudo, sobre nós mesmos. Eles são mensagens simbólicas que nos lembram da necessidade de crescer, de integrar e de nos tornarmos mais conscientes. A verdadeira união que buscamos não é apenas com outra pessoa, mas com a totalidade do nosso próprio ser. Ao final, o universo não quer apenas unir dois destinos, mas promover a reconciliação interna de cada indivíduo com sua essência. Os sinais são a linguagem simbólica desse chamado, e os encontros significativos são os rituais vivos dessa integração. Quem aprende a enxergar dessa forma, descobre que a vida é muito mais do que coincidência. É um diálogo constante entre a alma e o cosmos, conduzindo-nos sempre em direção à nossa plenitude. Ao longo desta jornada, vimos que os sinais que parecem nos conduzir a alguém não são meras coincidências. Eles revelam a presença da sincronicidade, mostram o poder das projeções, expõem a sombra e apontam para a integração dos opostos no caminho da individuação. Cada encontro significativo, cada sinal insistente do universo, não fala apenas sobre o outro, mas sobre o chamado profundo para nos reconhecermos mais plenamente. A psicologia analítica de Jung nos ensina que as relações são um espelho da alma e que aquilo que vivenciamos no mundo externo é, muitas vezes, a expressão de processos internos que buscam consciência. Quando percebemos isso, deixamos de ver os sinais apenas como destino romântico e passamos a compreendê-los como convites para a transformação pessoal. Se o universo lhe mostra sinais, talvez esteja lhe oferecendo a chance de olhar para dentro, de integrar partes esquecidas de si mesmo e de caminhar rumo à totalidade. Essa é a verdadeira união, a reconciliação com a própria essência. Se você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, inscreva-se no canal e não deixe de assistir ao vídeo que está na tela agora. O próximo passo pode ser exatamente o que sua alma está esperando.